Fala, Milton. Fala, Dani. Eu ia falar, você estava de lado. Pronto. E agora? Agora tudo certo, tudo perfeito, Milton. Pronto. E aí, tudo bem? Consegui entrar pelo tablet hoje, olha só que Olha interessante. só, hein? Isso é novidade, hein? É? Não é? Caiu agora, mas tudo bem. Agora Pronto. voltou. E aí, Milton, tudo Que bom. tranquilo? Tudo tranquilo, Borges. Você me ouve bem? Super bem, super Muito bem. bem. Melhor do que você tá. Melhor do que antes? Olha só. Ah, Interessante. Que bom. super bom. Tanto a voz quanto a imagem também. Que bom. Ah, que ótimo. Fico feliz. Bom, E... só antes de você falar alguma coisa, só esclarecendo, né? Às vezes algumas pessoas entram aqui pela primeira vez. Eu e o Milton somos professores há muito tempo, o Milton já há mais de 30 anos, eu há 22 anos, e a gente, como amigos, a gente decidiu fazer essa live aqui de 15 em 15 dias. Para a gente é um prazer, é um bate-papo que a gente fica aqui. Para mim é uma honra, o Milton é o cara que tem mais conhecimento que eu conheço aí, em relação ao yoga, então para mim é um prazer ficar batendo papo e ouvir ele, na verdade. Eu de vez em quando dou uns pitacos aqui, mas é muito mais ouvir ele do que qualquer coisa. Então, fico muito feliz de estar aqui com ele, feliz de vocês estarem aqui ouvindo, ou quem muita gente assiste gravado depois. E sempre, como eu falei aqui no início, sempre que você tiver algum assunto que você queira levantar aqui sobre yoga, e é só me mandar. E eu sempre trago aqui os assuntos que as pessoas me mandam interessadas em saber. Às vezes uma coisa bem pontual e às vezes um assunto mais abrangente. Fala lá, Milton. Então, você ia falar, eu cortei. Não, nada não. Ia falar que eu vi o roteiro de viagem para a Índia. Tá Adorei. muito Ficou bom, hein? legal, Milton. Tá muito legal, assim. Tô bem Muito bom. empolgado. Tô bem empolgado, porque esses dois lugares que eu coloquei, né, Lé Uhum, e o deserto de Tar, que era um lugar que eu não tinha muita referência, assim. uhum. E, e aí, conversando com a Shanti, ela falou, nossa, o lugar é incrível, assim, para ver o pôr do sol. Falou que é incrível. Uhum. Então, estou bem Muito bom. empolgado. Eu também. Bem Milton, empolgado mesmo. deixa eu Oi. o assunto que até pegando um pouco, né, me fizeram essa pergunta para falar um pouco desse assunto. Eu acho que é legal, acho que para mim talvez é um dos assuntos que eu mais gosto dentro do yoga, Uhum. juntando com ser um assunto que eu gosto, a pergunta que me fizeram, e mais você ser o seu próximo livro. E mais uma outra coisa que para quem não sabe, o Milton tem uma relação de cursos que ele dá no ano. Hoje, se eu não me engano, até o último dia de inscrição com desconto. E é uma relação, são vários cursos que o Milton dá no ano. E um dos assuntos que ele vai dar é um assunto que ele vai falar sobre a prática para determinados momentos. Né? Então, ele vai falar sobre o yoga para gestação, ele vai falar sobre yoga no dia a dia ali, quando usar. Então, lembrando mais ou menos aqui de cabeça o cronograma. E aí, Milton, eu acho que um assunto que foi levantado e que eu acho que é pertinente é o quanto a respiração no dia a dia ela pode impactar a vida das pessoas e com momentos diferentes. Então, você tem a gestante, você tem o empresário, você tem o esportista, você tem a pessoa que simplesmente quer aumentar a energia para chegar no samadhi, uma pessoa que já tem um conhecimento maior. Uhum. Então, acho que é um assunto legal que dá pano para manga para a gente conversar aqui, juntando todos esses fatores que eu falei. Tá. Mas daí você está pensando pranayama voltado dos efeitos do pranayama para esses grupos, é Para isso? esses grupos, ou para o grupo que você achar mais pertinente, eu acho que é um assunto que muita gente que está sempre em alta, e que talvez as pessoas elas não fazem a relação, a conexão tão grande do efeito do pranayama para determinados momentos do dia dela. E eu acho Sim. que isso é muito legal, sabe? Independentemente de grupos, sei lá, eu agora estava lá num campeonato de jiu-jitsu, eu fui lutar um campeonato de jiu-jitsu no final de semana. Sim. Tipo,
vendo as pessoas, vendo a ansiedade, vendo o momento de espera. Tipo, alguns amigos meus estavam esperando o campeonato, demorou para começar, então tem ali um tipo de momento que o respiratório X vai funcionar mais. Eu precisava em alguns momentos eu preciso de mais, não é agressividade, mas eu preciso de mais ímpeto, de mais. Então tem um respiratório que para mim vai funcionar melhor. Obviamente, já antes de você começar a falar, obviamente que tem efeitos diferentes do mesmo respiratório para pessoas diferentes. E aí vale o teste, vale a gente entender um pouco o pranayama como funciona para a gente, né? O respiratório, para quem não sabe o que é pranayama. Vamos Mas falar um pouquinho de história antes, tá? beleza, bora. Um pouquinho da história do pranayama. Tá? Não é uma história formal, assim, com datas, mas é uma, um paralelo, um raciocínio lógico. Porque imagina assim, ó, para pensar num povo lá na antiguidade. Antiguidade, a gente está falando 2.000 anos, a gente está falando de 3.000, 4.000, 5.000 anos. Tá? Um momento onde a humanidade toma consciência de que ela é, de que a vida está associada ao processo respiratório, certo? Portanto, na vida há uma chama, né? Uma chama no ato de respirar. Isso é tão importante, o descobrimento da relação entre respiração e estar vivo, que a essência do ser humano, espírito, de espíritos, que é ar, o mesmo tem a ver a palavra Atman, então, ou alma, que veio da palavra alma no português, né? Vem de Atman, e também está associada ao ato de respirar e assim sucessivamente. Então, o que se percebeu é aquilo que respira está vivo, aquilo que não está respirando está morto. E, isso aparece não só na linguística, né? Nas palavras associadas à essência que habita o corpo e que dá a vida, e que está associado ao ar e ao ato de respirar, mas também está associado à nossa capacidade de ter energia, disposição e vitalidade e discernimento junto com o ato respiratório. Pois, quando respira melhor, mais lúcidos estamos, com mais clareza nós estamos, maior nossa capacidade de resolver questões. E a coisa chega a um refinamento tão lindo e elaborado que mostra que o que chega a perceber efeitos da respiração por uma determinada narina dentro da nossa própria fisiologia. Então, vindo de uma ideia muito rudimentar, que é a percepção, lá no passado, a percepção dos povos primitivos, de que o ato respirar estava associado à vida, vem a respiração como um ato de performance e a respiração como modificação de nossa fisiologia e modificação da nossa personalidade, de nossos pensamentos. Fazendo uma parte, Milton, mas o curioso é que a primeira coisa que você fala, que é a parte rudimentar, que é a parte que seria mais teoricamente mais simples e mais perceptível, o que eu sinto é que a maioria das pessoas não fazem nem essa associação. O respirar com estar vivo, a gente respira, as pessoas elas esquecem que o respirar está nos mantendo vivos. Está nos mantendo vivos. E tem ainda detalhes ainda mais elaborados quando você passa do pensamento primitivo, mágico, arcaico, para o pensamento mitológico, você tem a percepção de que o fogo do céu, o fogo do sol, ela desce à terra pelo raio e se transforma no fogo da terra, e esse mesmo fogo que alimenta e dá calor para a chama que está ali ao redor, para o grupo, é o mesmo fogo que está dentro de nós. Então você percebe que existe um processo, né? Um processo de tomada de consciência e de conexões. Conexões. É até interessante que a palavra Upanishad, entre outras possibilidades,
Uma delas é equivalências, ou conjunções, ou equivalências. Equivalência entre o quê? Equivalência entre o fogo que estava fora, o fogo do ritual, o fogo que alimenta o ritual, é o mesmo fogo que está dentro de nós. Esse fogo é mantido vivo pelo ar, o ar é a essência que anima o fogo. Então, você percebe que existe um conjunto de correlações e um processo de transformação do pensamento e de compreensão do pensamento e de compreensão da respiração. Então, quando você pega o Rig Veda e você pega a palavra prana dentro do Rig Veda, prana seria a energia vital, né? No Rig Veda, a palavra prana, seja como prana ou como pranana, entre eles o 1060 é dos versos, né? do Rig Veda, e a palavra prana está associada à inspiração, está associada ao ato de respirar. Também a palavra prana está associada com o ato de viver, tá certo? Com estar vivo. Assim como a palavra apana tem correlações muito parecidas. Mas quando você passa do Rig Veda, que é mais antigo, para os demais Vedas, principalmente no Atharva, o apana ganha o sentido de expiração e prana o sentido de inspiração. Então, o que você nota? Você nota-se uma pergunta muito profunda, apesar de muito simples, que é aquela pergunta que a criança faz, né? Quem sou eu? Por que eu estou vivo? Como é que eu mexo meus braços? O que você? Então, são perguntas muito simples, mas são as perguntas mais profundas, né? E que, aos poucos, essas perguntas servem de pontapé inicial ou de bolinha, né? De neve que vai crescendo, vai dar uma avalanche, vai se transformar em toda uma metodologia, toda uma técnica que leva em consideração a profundidade da respiração, proporção entre inspiração, retenção e expiração, leva em consideração a velocidade que essa respiração está sendo feita, a intensidade e assim sucessivamente, para gerar o quê? Estados de consciência, para gerar modificações na fisiologia, principalmente nervosa, em sistema nervoso autônomo simpático parasimpático, para gerar mudanças na vasoconstrição, na vasodilatação, por exemplo, do cérebro, quando você tem mudanças na gasometria do organismo, e com isso modificar diversos parâmetros que vão levar a modificações no processo da consciência. Conhecendo como cada pranayama modifica esses parâmetros, você pode inferir os estados de consciência que eles vão produzir. E a partir daí, você consegue determinar para quem, quando, como e onde tal pranayama vai ser adequado. Tá? Mas você percebe que isso já é um pensamento já contemporâneo, né? Contemporâneo, dentro de um processo que se estabelece ao longo de 5, 6 mil anos. Entre 5 a 6 mil anos. Okay? Contemporâneo, você está dizendo no sentido de direcionamento, é isso? Sim, no sentido de direcionamento. Porque quando você pega, por exemplo, dentro dos Brahmana, Shatapatha Brahmana, por exemplo, a respiração ela é intimamente associada ao ritual. Então, inspirar, reter, expirar, tudo isso está associado ao rito que está sendo executado. E depois isso é internalizado. Então, a percepção que você tem hoje em dia da utilização de um pranayama feito pela narina solar, para você ter dinamismo, energia para fazer uma atividade física, e se for assim você vai ter muito mais desempenho, a gente está falando de século XVII. Percebe? Então, é muito recente. E você utilizar um determinado pranayama para um empresário, por exemplo, também é um raciocínio de agora, né? De agora, tá? A finalidade do pranayama em si, na sua origem,
vindo do ritual e depois com a incorporação do ritual, é promover estados de consciência, aguçar a mente, pois onde está a respiração está o pensamento. Então, através da respiração, você torna a mente aguçada. E, portanto, de servir como catapulta ou alicerce para as técnicas de Como é que meditação. você acha que... Porque, assim, também vejo dessa forma. Cada vez mais as pessoas nos dias atuais, elas começaram a entender, ver a lógica e começaram a direcionar, assim como, sei lá, experiências, neurociência ou qualquer outro tipo de experimento, de avaliação, de análise, tudo aquilo começa a trazer, olha, as pessoas que estão fazendo isso daqui chegaram a um determinado resultado aqui. Então vamos usar isso daqui para ansiedade, vamos usar isso aqui para energia, beleza. Como é que você enxerga que as pessoas lá atrás, não vou nem falar 5.000 anos atrás, vamos falar, sei lá, 500 anos atrás, 1.000 anos atrás, como é que você enxerga? Porque foram surgindo várias técnicas respiratórias. Então, surgiram técnicas respiratórias, as pessoas testaram, acredito eu, né? As pessoas fizeram um teste ali, mudaram uma coisa, putz, isso aqui me gerou determinado efeito. E aí as pessoas queriam reproduzir aquilo e faziam de novo. Era isso, basicamente. Ou o inverso. É isso? Estado de consciência, porque é uma via de mão dupla, né? Estados de consciência geram padrões respiratórios. O despertamento da Kundalini por uma pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre isso, nunca ouviu falar, produz alterações respiratórias. Algumas semelhantes aos Bhastrika, outras semelhantes ao Tamas Pranayama, outras semelhantes à respiração alternada. Tá? Então, a grande miríade de pranayamas que você conhece atualmente se deve à experimentação e observação, não só do pranayama, mas das diversas técnicas envolvidas ou similares, seja ela a técnica de asana, seja ela a técnica de mudra, seja ela a técnica de meditação, e não só a correlação que existe entre essas técnicas e outras ciências ou artes de características afins, que seriam consideradas artes sagradas. É o caso da escultura, da pintura, da gramática, da dança e das artes marciais. E da medicina hindu. Porque tudo isso, quando você vai voltando para trás, ele vai se tornando algo cada vez mais fundido. Isso não só na Índia, mas isso também dentro do Ocidente. Você vai voltando para trás, tem menos especialização e mais generalização. Conforme o conhecimento ele vai crescendo, você vai partindo da generalização para a especialização. O mesmo acontece com o pranayama, da conversa que existe entre as técnicas, da observação dos fenômenos e mudanças respiratórias entre as técnicas, mais a correlação que existe entre as outras artes e ciências e como isso conversava, você tem a elaboração de uma série de sistemas de respiração e a compreensão de seus efeitos. Faz sentido? Faz. A única questão para mim é que, por mais que de forma contemporânea os pranayamas eles começaram a ser usados nesse sentido, um pouco mais direcionado, em algum momento aqueles caras que estavam praticando e vivenciaram ali, sejam essa via de mão dupla que veio, talvez por estados de consciência, que veio por um despertamento de Kundalini, seja lá o que for, apareceu aquele pranayama e o pranayama começou a ser executado, aquela pessoa ela quis reproduzir aquilo. Então acaba que, por mais que não seja tão direcionado quanto na parte contemporânea, naquela parte lá atrás a pessoa pensava, tipo, ó, nossa, esse respiratório aqui me deu, sei lá, me deixou mais animado. Então vou fazer ele de novo. Né? Sim. Sim. E a mesma coisa com café, né? Sim. O cara viu as cabras comerem café, as cabras pulavam, né? Ficavam mais espertas, com mais energia. Daí eles passaram a destilar da fruta, né? Da fruta do grão torrado, a cafeína. Igual. É um processo semelhante, né? Um
processo empírico semelhante à questão dos pranayamas. Agora, agora vamos à resposta à pergunta. Né? Depois que você entendeu tudo isso, a resposta à pergunta é sim, existem muitos pranayamas que podem ser direcionados. Por exemplo, todos os pranayamas que agem sobre a narina solar, que é a direita dos homens, tá? Levam à ativação do sistema simpático. O sistema simpático ativado vai te dar mais estamina, mais energia. É como se eu tivesse tomado café. Então, atividades físicas andam bem, atividades que exigem esperteza para negociação também andam bem, atividades, por exemplo, como transar, sempre vai melhor quando a narina direita do homem tá funcionando do que quando a esquerda. Desde que ele não esteja ansioso, tá? Porque a ansiedade libera muita adrenalina e daí a pessoa não consegue interessar. Uma parte, só para quem é leigo, Milton. Então, por exemplo, respiratório acelerado. Se eu, homem, faço pela minha narina direita, eu estou estimulando o sistema nervoso simpático, gerando estamina. Então, seria fazer o respiratório tampando a narina esquerda. E no caso das mulheres, o inverso. Direita e a mulher fazendo pela esquerda. Então, mesmo respirar. É um exemplo, tá, galera? Só para vocês. Mas não precisa ser nem respiração acelerada. É só o fato do suara, do fôlego, do sopro estar fluindo naturalmente pela narina positiva. Tá certo? E como? Você pode alterar o fluxo da narina. Mas eles se alteram, professor? Se alteram. A cada 2 horas, naturalmente, você tem uma predominância de uma narina em detrimento da outra. Isso é chamado de ciclo ultradiano. Tem um ciclo circadiano, que dura um dia, o ciclo ultradiano, que dura menos de um dia. Então, esse é um exemplo de ciclo ultradiano dentro do nosso corpo, alternância de narines. E quando a narina positiva flui, a direita dos homens flui, você tem aumento da liberação de adrenalina para o sistema simpático. Em contraparte, quando flui a outra, a narina esquerda dos homens, você vai ter a ampliação do sistema parasimpático. Por isso é bom para dormir, é bom para ler um livro, é bom para fazer atividades intelectuais. A narina esquerda aberta melhora a nossa capacidade de entrar em contato com a nossa psique, portanto, melhora o insight, e assim sucessivamente. Então, sabendo isso, você vai direcionar para o seu aluno conforme a necessidade dele. Tá? Conforme a necessidade dele para determinados momentos da vida. Outra coisa interessante é respirações com alto fluxo ventilatório, é o caso do Bhastrika, você inspira e expira rapidamente, é o caso do Kapalabhati, você inspira lentamente, expira rapidamente, o que leva a uma grande ventilação alveolar, ou seja, seu alvéolo troca bastante o ar dentro dele, e isso faz o quê? Isso faz com que você elimine uma grande quantidade de CO2. A eliminação de uma grande quantidade de CO2 causa vasoconstrição cerebral. Então, você reduz o fluxo sanguíneo dentro do seu cérebro. Essa redução se dá em 2:1, ou seja, a cada 1 milímetro de mercúrio que cai a quantidade de CO2 dentro do seu organismo, você tem a redução em 2, ao contrário, a cada 2 milímetros de mercúrio que cai no CO2, você tem a redução de 1. Não, estava certo. 1:2. Cada 1 milímetro de mercúrio que cai, você tem a redução de 2 no fluxo sanguíneo cerebral. Então, normalmente, a quantidade de CO2 é algo em torno de 40 milímetros de mercúrio. Falando no quê? Falando no sangue arterial. Tá? Quando você faz o Bhastrika, você pode reduzir até 5 milímetros de mercúrio. Isso quer dizer que você vai reduzir o fluxo sanguíneo cerebral em 10. Proporção. Ou seja, vai ser Para 10 2, vezes menor. Por isso, se você faz uma eletroencefalografia, por exemplo, numa pessoa que está executando Bhastrika, num primeiro momento, enquanto ela está fazendo Bhastrika, você vai notar
um achatamento das ondas eletroencefalográficas, do traçado, né? Não é nem onda, é traçado eletroencefalográfico. Então, você tem os eletrodos, isso é ligado no equipamento, o equipamento traduz o disparo dos neurônios daquela região para um gráfico. Tá? E o que você nota nesse gráfico? Que ele tinha uma amplitude e essa amplitude vai diminuindo, indicando que esses neurônios eles passam a disparar menos. Isso, por exemplo, auxiliaria nos processos de meditação. Isso poderia auxiliar, por exemplo, também uma pessoa que tem muitos pensamentos, que não consegue parar de pensar e que, por exemplo, o Hastrika é um péssimo pranayama para insônia, porque ele libera adrenalina, dependendo de como ele é feito, porque ele modifica muito a pressão dos gases sanguíneos, então normalmente ele não é bom. Mas a pessoa não consegue dormir por quê? Ela não consegue dormir porque ela não para de pensar, porque aquele cabeção é muito ansioso, porque ele tem muita coisa na cabeça. Para essa pessoa, ajudaria. Você entendeu a lógica? Então, não necessariamente, por exemplo, eu posso dizer que o Haskell eu não posso dar para uma pessoa que tem insônia, porque vai depender do porquê que aquela pessoa não consegue dormir. Tá? Que aí entra um pouco desse treinamento. Por mais que a gente saiba que o respiratório é eficaz, quanto mais a pessoa criar o hábito ali de treinar, mais ela vai entender o efeito nela daquele respiratório. Sim, entende. O que o praticante ele tem que entender é que o pranayama, a técnica, e por isso chama técnica, né? Seja de pranayama, seja de meditação, seja de mudra, seja de mantra, é uma técnica, e a técnica precisa ser treinada para que você tenha perfeição na sua execução. É como tocar um instrumento musical. Basta você saber ler a partitura e sentar na frente do piano? Não, não basta. Você vai ficar lá catando milho no piano. Vai ser alguma coisa, não vai ser bom. Mas conforme você vai treinando a execução daquele piano, tá certo? Você não só vai ser capaz de ler, mas você vai ser capaz de transcrever aquilo que você está lendo para o teclado, gerando um som agradável. Tá? A mesma coisa o seu pranayama. Se você não treina o seu pranayama, a sua capacidade de ter um resultado é muito ruim, né? Igual aquele cara que está tocando piano e não sabe tocar direito, vai catar milho. Então, vai ter baixo resultado. Quanto maior a sua eficiência na execução da técnica, maior vai ser o resultado. Por isso, e isso é uma coisa que sempre definiu o yoga como algo iniciático. O que é iniciático? Iniciático é porque não se aprende yoga sozinho. Não se aprende yoga por livro, não se aprende yoga por YouTube. Você precisa de um professor que vai olhar você fazendo, te ensinar a técnica, fazer você treinar aquela técnica e ver se você atingiu o nível de perfeição, de qualidade necessária a fim de que você tenha um resultado. Tá? Isso é iniciação. Iniciação não se aprende sozinho. Quem disse isso? O professor Milton? Não. Mircea Eliade, no livro Yoga, Imortalidade e Liberdades. Tá? É ele que diz. E que, na realidade, ele está repetindo algo que já é estabelecido aí há milênios. Né? Você precisa de um professor. Tá. Daí, treinar em sala de aula não necessariamente vai te trazer essa qualidade. Porque na sala de aula você já é simplesmente uma aula normal, que você vai, faz a aula, vai embora, tem aquela vivência, aquela experiência, o professor corrige aqui e ali, isso ajuda. Mas você precisa ir um pouco além. Além de fazer 2 vezes por semana na sala de aula, é importante que você libere no seu dia uma rotina para que você possa praticar sozinho, para que você possa experimentar, para que você possa treinar. É como alguém que quer ganhar massa muscular, vai na musculação 1 vez por semana, o resto da semana fica de papo pro ar, ou fica de 2 vezes por semana e não faz mais nada. Não ganha massa muscular, ganha até um certo ponto, mas não vai para frente. Vai precisar intensificar o treino, vai precisar ganhar performance. Tem jeito. Perfeito. Perfeito?
E aí de qualquer forma, entendendo essa lógica toda da sua explicação, né, do sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático, da necessidade que você tem, daquele momento do treino que você vai começar a habituar, até para aquilo ali ficar algo mais rotineiro para você, da quantidade de treino que você faz, do momento que você faz. E aí, com isso, realmente geram-se efeitos extremamente poderosos para essas pessoas, para esses nichos pontualmente. Exato. Né? Exato. Então, o que a pessoa ela pode realmente pegar isso e trazer. Porque, assim, é óbvio que aqui você está falando, né, eu puxei o assunto, como eu falei, tem várias coisas que estão trazendo a respiração como algo importante para esse momento. Então, para mim, você tem o maior livro que vai ser lançado logo menos, vai ser lançado o seu livro de pranayama, e é um assunto absurdo. Eu tenho sentido cada vez mais a necessidade das pessoas de conhecerem mais sobre a respiração. Voltando àquilo que você falou da parte tipo, rudimentar. Pô, a gente está vivo porque a gente respira. Essa associação ela deveria estar na mente das pessoas, mas em geral as pessoas elas nem pensam nisso. Elas não pensam que elas estão respirando, e se ela tivesse uma qualidade de respiração melhor, se elas tivessem um treino melhor de respiração, que a qualidade de vida dela seria maior, que a energia dela seria maior, e por aí vai. Então, eu acredito muito que quanto mais as pessoas tiverem conhecimento, quanto mais a gente, nós, né, talvez o nosso papel como professor, se nós passarmos isso adiante, mais as pessoas vão pegar a associação e vão poder fazer e com certeza vão se desenvolver muito. Eu falei que eu fui treinar, que eu fui lutar jiu-jitsu, eu vejo pelas pessoas lá, sabe? A quantidade que eu via as pessoas falar assim, cara, se a pessoa estivesse fazendo isso daqui, seria para ela seria muito legal. Ela teria uma evolução incrível nesse processo. Interessante, né? Porque às vezes ela tem performance física, mas não tem emocional, né? Exato. Não Exatamente. consegue lidar com a situação, chega lá toda afobada, né? Chega para a luta. O meu sobrinho começou a lutar jiu-jitsu. Ele acabou de passar na faculdade de educação física e ele vinha treinando jiu-jitsu, fez a primeira competiçãozinha dele. Ele está aí com seus 17 anos. Fez a primeira competição dele, foi final de semana passado. E daí eu fui lá prestigiá-lo, levei a câmera, levei uma objetiva desse tamanho, né? Imenso, assim, grande, para poder fotografar, que você fica dentro no Ibirapueras, o pessoal fala embaixo, né? Você vai com uma câmera normal, você não pega nada, né? Nada. Você foi no CBJJE, a Isso. Confederação. Eu sei qual é. Isso, daí você não pega nada. Então eu levei uma baita lente para fotografá-lo, fotografei bonito, mas você via nitidamente que a pessoa, se ela tivesse respirado um pouquinho melhor, se ela estaria com a consciência mais lúcida, com maior capacidade de dar contragolpes, de dar o golpe corretamente, de sair de uma situação difícil, né? E isso eu vejo realmente em todos os nichos. A gente falou aqui, falamos de esporte, falamos de empresário, mas você pega a própria. Falamos de gestação, né? Que eu citei a gestação, você pega a mãe com o filho, ou que está em gestação, ou no pós-gestação, como importante é a respiração para aquela mãe. Então, quanto aquilo vai ser efetivo? Até porque o padrão respiratório ele leva a estados de consciência. Inclusive, para você conseguir modular, fazer a modulação emocional. Tá? Modulação emocional, capacidade de fazer modulação emocional, porque emoção todos nós temos. Tá? E graças a Deus que nós temos, porque quem não tem emoção Tá quase morto, né? Quase chava mesmo. Ou é o psicopata, né? O psicopata não tem emoção. Também. Tá certo? Ele tem emoção por coisas muito, muito estranhas. Então, precisa de muito, muito, muito estímulo, né? Para o cara sentir alguma coisa. Às vezes não sente nada. Então, a emoção ela é super importante. Inclusive, a emoção é aquilo que nos movimenta, é aquilo que faz a gente agir, que faz a gente realizar. Então, a emoção é super importante. Mas só que a emoção ela tem que ser no tamanho certo e na hora certa. E do jeito certo.
da forma certa, ela tem que sair. Tá? E você tem que ter a capacidade de expressar corretamente aquilo que você está sentindo. E você não ser escravo daquilo que você está sentindo, ao ponto de você agir de uma maneira inadequada. Né? Uma maneira, o que seria uma maneira inadequada? É você ofender uma pessoa, é você, numa situação difícil, sair na mão com outra pessoa, você querer resolver tudo no olho por olho, dente por dente. Ou você ficar sofrendo eternamente por uma culpa, ou você ficar carregando elefantes para sua cama todas as noites, como elefante com culpa, elefante com situações mal resolvidas, com pessoas que você ofendeu e não conseguiu resolver novamente, ou com situações que te magoaram e aquilo fica na sua memória e aquilo sempre vem na cabeça. Isso é um inferno. Então, a respiração ela vai te ajudar, inclusive, a limpar essa sujeira. Por exemplo, quando você faz uma respiração alternada, você consegue fazer o que nós chamamos de sincronização dos hemisférios cerebrais. Quando isso acontece, porque a respiração alternada, você respira por uma nariz, você ativa um, você respira pela outra, você ativa o outro. E ao fazer isso o tempo todo, você vai ativando sincronicamente, com um ritmo exatamente igual, o que faz com que o cérebro ele comece a se sincronizar. Quando isso acontece, você passa a ter acesso ao seu inconsciente. Associado, então, a um ritmo respiratório que torna a sua respiração mais longa, tá certo? Isso faz com que você tenha um leve acúmulo de CO2 com vasodilatação cerebral. Então, quando você começa a fazer uma respiração alternada, todos os instrutores e alunos que eu acompanho, eles costumam dizer: sempre que eu tenho alguma coisa na cabeça, alguma mal resolvida, eu começo a fazer o pranayama, vem tudo, né? Não para de pensar naquilo o tempo todo, os primeiros 10, 15 minutos da respiração alternada é um inferno, né? E é mesmo, você não consegue se concentrar. Por quê? Todo aquele material que estava lá recalcado, reprimido, ele começa a vir à tona. E daí, conforme você vai fazendo, a sua química cerebral vai mudando. E daí a sua capacidade de enxergar aquilo que está acontecendo de uma outra forma e, portanto, ressignificar a experiência. Quando você ressignifica a experiência e coloca ela no seu devido lugar, nos seus devidos parâmetros, imediatamente aquele recalque ele é sublimado. No que ele é sublimado, você passa a usá-lo já não mais como um recalque, mas como uma experiência de memória, na qual você conseguiu colocar ela num caminho socialmente adequado. Milton, fizeram uma pergunta aqui há um tempinho, deixa eu reproduzir para você. Perguntaram assim, que você disse do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático. Né? Depende da narina ali, da polaridade que você está usando para o homem e para a mulher, você está estimulando um, ativando o outro. Quando a gente respira pelas duas narinas, esses dois sistemas estão sendo estimulados? Foi a pergunta que foi feita aqui. Sim, eles estão sendo equalizados. Tá? E quando isso acontece, a sincronização se estabeleceu. Okay? Então, a sincronização se estabeleceu. As duas narinas elas estão liberadas. Então, a sincronização se estabeleceu. Seria o estado mais propício para a meditação e para estados mais avançados de consciência. Porque é como se o processo de transmissão da informação entre os hemisférios cerebrais fosse liberado. Imagina assim o seu cérebro como uma grande repartição com vários departamentos, tá? É como uma montadora de carros. Uma área é responsável por pegar, por fazer compra, outra área é responsável pela venda, outra área é responsável pelos parafusos, outra é responsável pela soldagem, tá? Então, são áreas. E essas áreas, para que tudo funcione perfeitamente, elas precisam se comunicar. Igual escravos de Jó, né? Escravos de Jó. Pois se alguém bobear ali, zica todo o andamento. Isso é igual. Normalmente,
você tem, durante o processo do pensamento, você tem áreas que não comunicam, ou áreas que não têm a memória que você quer não está muito bem acessível, demora para ter acesso, porque não é uma memória muito usada, por exemplo. Tá? Quando você faz a sincronização dos hemisférios, é como se o inconsciente ele abrisse para você e tivesse disponível. É o momento onde acontece o aparecimento das ondas gama, que representam o quê? Representam grandes insights. Entre esses grandes insights, o insight de perceber que uma situação no passado não tem mais fundo, não tem mais sentido. Não é algo lógico, é algo que precisa ser vivenciado under the skin, debaixo da pele. E é aí que entra o pranayama alternado. Tanto quando você pega toda a gama de pranayama. No tratado, se eu não me engano, tem 80 exercícios respiratórios. No meu livro, eu trato eles em detalhes, com a sua origem, as suas variações, tá? Que existem em diversas linhagens. E o que cada variação promove. Né? Então, são 80. Mas desses 80, você pode reduzir esses 80 para 3 técnicas muito importantes, que é o Bhastrika, respiração alternada e o Bandha Kumbha. Respiração alternada é a Dishodhana. O resto são variações. De todas as respirações, se reduz para uma respiração, que é a respiração completa. Então, todos os pranayamas nascem de uma respiração só. É a respiração completa. A respiração na qual você usa todo o aparato muscular respiratório, seja o diafragma, músculos intercostais, músculos acessórios na inspiração e na expiração também. Para você ter ideia, você sentadinho agora, fazendo 10 respirações com volume corrente de 300 ml, em 1 minuto você respira 3 litros, ok? Não é exatamente isso, mas eu arredondei um pouquinho a continha. Você não faz 10 respirações, você faz entre 14 e 16, mas eu dei uma arredondadinha. Também varia de homem para mulher, os homens fazem 300, as mulheres fazem 200 ml, sentadinho assim, paradinho. Quando você faz uma respiração completa, alguém treinado, ele inspira e expira, ou seja, ele movimenta de 4 a 5 litros a cada respiração. Para, faz um silêncio. Vou repetir. Numa respiração completa, você respira mais e melhor do que você respiraria em 1 minuto inteiro. Sentadinho, fazendo só o volume corrente. Para você ter ideia de que duas respirações completas equivale ao dobro do que você respiraria normalmente. E você está sentado. Então, imagina o nível de alteração que você faz nos gases sanguíneos. Por isso que quando você faz pranayama, uma pessoa treinada faz uma respiração a cada 2 minutos. Ele leva, por exemplo, 30 minutos para expirar, 70 minutos retendo ar. 30 Ele inspira em 16 segundos, retém 64, expira em 32. Isso dá quase 2 minutos. Dá 1 minuto e 56. Se você faz com 17, inspira em 17 segundos, você vai reter 68. E daí você vai expirar em 34. Isso quer dizer que você fez uma respiração a cada 1 minuto e 59. É muito, né? Agora, tem alguns autores, por exemplo, tem o grande, o Lama Branco, já ouviram falar no Lama Branco? O Tels Bernard. O professor dele, que era lamaísta, ele fazia uma respiração a cada 6 minutos. Uma respiração a cada 6 minutos. Então, mas isso era de repente? Não, isso ele começava normal, ele ia reduzindo, chegava a 1 a 6 minutos. Isso quer dizer que ele baixou o metabolismo corporal, ele entrou no estado de hibernação tão profundo
que é como se o corpo fosse estivesse hibernando. Ou seja, quando você respira desse jeito, você reduz o processo de envelhecimento. Que é mais ou menos, né, devido à proporção, que talvez alguns mergulhadores fazem. Claro, exato. É o que alguns Eu acho mergulhadores que eu fazem. comentei com você que a gente viu, eu e a Fabi, a gente viu um documentário, é um documentário da menina que atravessa o gelo. Então a pessoa, Sim, ela faz o mergulho através da água gelada mesmo. sim. Então ela faz buracos no gelo, tem, sei lá, 200 metros e ela faz o percurso inteiro sem, sem respirar, né? Exato. Exatamente isso. Exatamente isso. Porque o que acontece? Quando você faz uma retenção longa, você tem vasoconstrição da periferia e vasodilatação central. Lembra que eu falei que o cérebro vasodilata quando você toma medicamentos? É isso. Porque isso chama um fenômeno de centralização. Todo o sangue ele é centralizado para quê? Para os órgãos nobres. Isso é treinando. Quem fazia muito bem isso era o Jacques Mayol. Que, Aham. aliás, foi o responsável por fazer com que o professor de Rose começasse a praticar yoga. Foi o Jacques Mayol que fazia justamente esse fenômeno, que era um fenômeno de centralização na retenção. Então, isso é treinado. Mas isso por si só é o suficiente para que você faça a reeducação emocional ou coping emocional? Não. Isto vai te dar a via através da qual você expande a consciência e você revê os seus valores. Certo? Então, é um exercício duplo. Só a respiração sozinha ela não faz o processo, ela vai te ajudar no processo. Por isso que Patanjali ele coloca no Yoga Sutra, no livro 4, um texto chamado de Kriya Yoga. E Kriya Yoga é Tapa, Swadhyaya e Ishvara Pranidhana. Kriya Yoga é a Uhum. ação que você tem que ter diante do yoga. Ao praticar yoga, você tem que ter uma presença de espírito, Uma se é que eu posso dizer assim. Uma atitude. maneira, uma atitude, né, diante do yoga, que é o quê? Tapas de se auto-superar e de auto-superar não só do ponto de vista físico, não só na técnica, mas de auto-superar como ser humano. Swadhyaya é de se estudar e ver, porque ao fazer a técnica vem muita coisa para fora e você precisa limpar a erva daninha, né? Ou seja, estar esperto para fazer a, a ressignificação do conteúdo que está aparecendo. Ishvara Pranidhana, que é a entrega de todas as suas ações a uma entidade superior, seja lá qual for, seja lá quem seja de a fim de tirar a ansiedade, né, do processo, a fim de que você possa agir de uma maneira mais grata no mundo. Então, essa é a atitude, é a ação que você tem que ter diante de qualquer sábio, a fim de que você seja concluído. Por quê? Conheço um monte de contorcionista que faz asanas muito melhores que muitos professores de yoga. Eles são melhores? Eles modificaram essa personalidade? Não necessariamente. Conheço muita gente muito inteligente e com grande capacidade de concentração. Isso quer dizer que eles são grandes pessoas? Não podem ser vigaristas? Podem ser uns grandes vigaristas. Então, a técnica te dá as ferramentas. Né? Com o mesmo martelo que você prega um prego, você arrebenta a cabeça de uma pessoa. Então, a ferramenta ela tem que ser utilizada de maneira adequada, com a finalidade adequada. Eu falo, Perfeito. né? Falo Não, demais, né? perfeito, é isso. Bom, Milton, deixa eu só. Já fizeram a pergunta aqui também, que foi sobre quando você lança seu livro. Tem um. O livro ele sai esse ano. Completou a diagramação do livro agora. Tá? Ele foi diagramado. Daí eu vou reler o livro inteiro depois de diagramada. Eu não estava fazendo muito isso. Eu vi que não dava muito certo, né? Então eu tenho que sentar, reler o livro com calma. Daí eu vou imprimir o livro vai para Portugal. Tá?
Então, agora em junho ele deve estar em Portugal. Daí a minha monitora vai ler o livro e ela vai dar vai pontuar o que ela achou, o que ela acha adequado, o que ela acha que a linguagem tem que ser diferente, o que não ficou claro. Eu vou fazer as correções e depois ela vai para o meu professor, Perfeito. para o meu Você acha que... assim que ele liberar. Você acha Eu acho que para o fim do então, ano, lá para novembro, dezembro, a gente deve estar publicando. perfeito. A pergunta que fizeram aqui. Queria que fosse antes, mas é um livro complexo. Né? Publicar livro é um negócio complexo, uma Um livro coisa assim. simples já é complexo. Um livro com o conteúdo que você tem, do tamanho que você fez, é mais complexo ainda. É um livro com 1.100 páginas. Estava no Word, sem diagramar, com pelo menos 100 ilustrações diferentes, sendo que muitas delas são ilustrações de anatomia, porque toda a primeira parte é sobre anatomia e fisiologia, inclusive fazendo correlações com os pranayamas. Tudo isso que eu falei está no livro. De artigos, tem pelo menos 150 artigos científicos sobre pranayama, em grande parte deles revisões bibliográficas. Dentro dos pranayamas, a investigação da origem antiga muitas vezes traz texto em Devanagari, e a transliteração e tradução. Por exemplo, quando ele aparece no Hatha Yoga Pradipika, no comentário do Hatha Yoga Pradipika, que é o Jyotsna, quando ele aparece, por exemplo, no Tattva Kalamundi, quando ele aparece no Yoga Vidya, quando ele aparece nas Yoga Upanishads. Então, apareceu, ele tem lá Devanagari, transliteração, a tradução normalmente do inglês para o português, mas se eu percebo que está esquisito, eu traduzo direto do sânscrito. Tá? Então, esse é um projeto aí que foi um projeto que levou 10 anos. Então, esse ano ele sai, sem dúvida alguma. Perfeito. Então, livro do Milton esse ano. Para quem tiver interesse, é só entrar na bio do Milton, tem lá os cursos que ele vai dar esse ano. Cursos super interessantes, temas interessantes. E é só entrar lá. Hoje é o último dia com desconto para esses cursos. Se alguém tiver interesse em ir para a Índia, eu já estou com 58 nomes de pessoas querendo ir, mas já tem uma lista de pré-interessados. Então, vamos ver. Provavelmente essa semana, no mais tardar, daqui a 10 dias, já deve sair os valores, e aí eu já vou fechar a viagem com esse grupo. Tá? Então, acho que é isso. E uma coisa interessante para todas as mulheres que estiverem aqui, em março, em parceria com uma academia de jiu-jitsu, vai não no dia, mas no mês das mulheres, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, vai ter uma aula de defesa pessoal para mulheres, o que eu acho super importante para as mulheres nos dias atuais. Então, vai ter uma aula voltada para mulheres, também dada por mulher, e junto com isso uma aula de yoga dada por uma mulher. Então vai ser uma parceria aí para você, mulher, que estiver me ouvindo agora. Fica essa dica. Então, a defesa pessoal é super importante e vai ser dada por pessoas super capazes de ensinar e num lugar muito legal. Então, qualquer coisa é só me ficar atento aí ou me escrever que eu divulgo, tá bom? É isso. Manda para mim, Borges. Mandar minha filha. Mando, que é muito legal, porque vai ter as meninas fazendo, então vai ser muito legal. Eu acho super importante mesmo no dia atual. Minhas filhas são muito pequenas, mas eu tô louco para que elas comecem a fazer. Mas de qualquer forma, a autodefesa em si, a defesa pessoal, acho que é importante para minimamente te livrar de alguma situação ruim. Sim. Então é isso, Milton. Obrigado por estar aqui. Daqui 15 dias nos vemos, sim. Daqui 15 dias nos vemos. Sem dúvida. Tá? Beijos para todos. Beijos.